Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Meus irmãos, abramos a Bíblia em Tiago 2, 14 a 26, a última parte do capítulo 2 de Tiago, que fala sobre a fé e as obras, e o nosso tema é a fé viva. A fé viva é o nosso tema de hoje. Tiago 2, 14 a 26 diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então aqui está o texto que nós vamos meditar nesta manhã. Por vezes esse texto lido causa em algumas pessoas questionamento sobre, afinal de contas, é preciso ou não de obras para a nossa salvação? Será que Tiago está contradizendo a Paulo quando diz lá em Romanos que por obras da lei ninguém será justificado, mas tão somente é justificado pela fé, né? Somente pela fé é que nós somos justificados diante de Deus. No entanto, meus irmãos, eu não vejo aqui nenhuma contradição entre Tiago e Paulo. Sabem por quê? Paulo estava se dirigindo, tudo isso que é importante o contexto. Paulo estava se dirigindo aos judeus que estavam lá em Roma, e os judeus, eles achavam que podiam ser justificados por as suas obras. Os judeus sempre alimentou a ideia de que por obras eles seriam salvos, em guardar a lei, né? E a obra do judeu era esta: guardamos a lei, que na verdade, na prática, ninguém guardava, mas eles se seguravam nisso. Nós temos a lei, vamos guardar a lei. Inclusive eles criavam novas leis, interpretações equivocadas, e isso trazia para eles a ideia de que seriam salvos se eles assim cumprissem as leis, os mandamentos, tudo aquilo que eles ali criavam, e até mesmo que estava nas Escrituras. Só que, humanamente falando, é impossível nós, por nós mesmos, conseguirmos alcançar a salvação por obras, por obediência à lei perfeitamente. Ninguém consegue. Por isso que foi necessária a vinda de Cristo. Jesus, sim, cumpriu a lei para que pudesse ele ser crucificado na cruz, sem pecado algum, como nós bem sabemos, mas em nosso lugar. Por isso que a justificação é pela fé em Jesus. Quem crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, quem crê na obra que Cristo assim realizou lá na cruz, é salvo. No entanto, agora vamos a Tiago.
Será que Tiago está dizendo, desfazendo de Paulo? Não. Tiago está dizendo, veja, agora Tiago está falando a crentes, não é isso? Ele está chamando de meus irmãos. Ele não está se dirigindo a um judeu, a umas pessoas que tinham lá sua religiosidade. Não, ele está se dirigindo a pessoas que são irmãos. Ele diz, meus irmãos. Aí ele coloca uma hipótese, né? Qual é o proveito se alguém, aí ele coloca, né? Alguém disser que tem fé, a pessoa diz que tem, mas não tiver obras. Então ele está falando aqui de alguém que afirma ter fé. Como, por exemplo, quantas pessoas nós encontramos aí no mundo e perguntamos, você crê em Deus? A pessoa diz o quê? Creio, não é? Então aquela pessoa diz que tem fé em Deus. Só que lhe falta a prática dessa fé. Qual é a prática de quem tem fé em Deus? Em obedecer, viver na presença de Deus, fazer parte da igreja de Cristo. Então alguém diz, olha, eu tenho fé, é aquela fé intelectual. A pessoa até sabe, reconhece, olha, né, Deus existe, né, eu sei que Jesus é o Salvador de nós todos. Esse tipo de fé genérica que muita gente tem. Mas não tem obras. O que significa dizer? A pessoa tem a fé, crê, mas não tem obras. E aí é nesse contexto que Tiago pergunta, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Alguém que diz ter fé, mas não tem uma vida de acordo com essa fé que ela diz ter, pode salvá-lo, né? Porque ter fé, dizer, aceitar a existência de Deus, isso é natural, né? Deus naturalmente Deus não precisa da fé de ninguém para existir, Deus existe por Ele mesmo. Mas feliz de quem tem a fé nele. Todo mundo tem a fé no sentido de reconhecer que Deus é o Criador, né? Que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, é misericordioso. Mas as pessoas assim que aceitam essa fé intelectual, muitas vezes não têm essa fé espiritualmente falando. É uma fé, como a gente vai ver mais à frente, que Tiago chama de fé de demônios. Que os demônios também têm fé. No entanto, os demônios serão salvos? Não. O demônio não pode, nem tem como ser salvo. Ele não tem uma fé viva. Ele não tem uma fé realmente verdadeira no Senhor. Ele tem uma fé intelectual, ele tem uma fé de conhecimento. Ele sabe que Deus existe. E quem mais sabe é ele, né? Que o diabo foi um anjo de luz que é chamado de Lúcifer, que foi expulso do céu, porque houve uma rebelião lá com a terça parte dos anjos, que são os demônios que existem no mundo e que, portanto, já estão destinados para o inferno, conforme o próprio Jesus, quando falava deste assunto do inferno, né? Jesus disse, olha, o inferno não foi criado para o homem, mas para o diabo e seus anjos, né? Os anjos caídos. E, infelizmente, boa parte dos homens irão também para o inferno, porque vai lhe faltar a fé verdadeira em Cristo, mas muitos deles vão ter a mesma fé que o demônio também tem, que ele sabe que Deus existe, como nós vamos ver aí da frente. Então ele faz esse questionamento, Tiago. Alguém diz que tem fé, mas não tem obras. E essa fé pode ser semelhante em salvá-lo? Aí ele vai fazer uma ilustração do que é uma ação que demonstraria que uma pessoa dizer que tem fé, mas não tem atitude, não tem prática de vida. Ele diz, se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, aí Tiago está falando para a congregação, né? Para os seus destinatários que estão recebendo a sua carta, e vós lhe disser assim, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Aí você veja como é interessante. O que diz Paulo em Efésios 2,8? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele diz o que no 9? Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não vem de obras. Então, a salvação somente é pela fé.
Mas, contudo, no versículo 10 lá de Efésios, ele diz: porém, Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Então veja, Paulo amarra tudo ali, naqueles 3 versículos finais do capítulo 2 de Efésios, versículo 8, 9 e 10. Ele afirma que a salvação é pela graça, mediante a fé, não é por obras, porque se fosse por obras, as pessoas que fizessem as obras para alcançar uma salvação iam se vangloriar, e é mesmo, o ser humano é assim, quando faz algo ele gosta de se vangloriar, ele gosta de se aparecer, diz: olha o que eu fiz, olha isso que eu fiz. É natural do ser humano. E aí, só que a palavra de Deus vem e corrige isso, dizendo: olha, não é por obras não, porque se fosse por obras, o homem se gloriaria, ia se achar. Mas as obras, depois que a pessoa é salva pela fé em Jesus, as obras vão acompanhar essas pessoas. As boas obras devem manifestar-se para a glória de Deus, através de um crente que exerce a sua fé verdadeira em Jesus. Virão as boas obras, são os frutos. Os frutos são as boas obras. Aquilo que você pratica na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, em sua casa, na escola, na rua, nos relacionamentos pessoais, são as obras que o crente vai demonstrar pela fé que tem. É isso que vai exatamente lhe dar uma identidade, onde as pessoas vão dizer assim: olha, fulano é um crente mesmo, olha como ele é honesto, olha como ele é uma pessoa direita, olha como ele faz as coisas corretas. E quando não é assim, o povo estranha, as pessoas estranham. Ué, que fulano diz que é crente e fez aquilo que não é compatível com a fé que ele diz ter. Então as obras, elas de fato vão ser manifestas. E a prática, as atitudes, o caráter, tudo está vinculado a isto. Se eu tenho uma fé e afirmo e profiro uma fé em Jesus, esta fé deve me levar à prática de boas obras, à prática de frutos dignos do arrependimento que outrora eu fui alcançado pela graça de Deus, que me deu essa vida nova, que me deu essa condição de hoje estarmos aqui reunidos com o povo de Deus, o povo da fé. E que fé é esta que temos? É uma fé viva, não é uma fé morta, não pode ser morta, porque senão é incoerente com o Evangelho. Quem foi alcançado por esta graça, por esta fé que é dom de Deus, não se acomoda em manter uma vida religiosa vazia, sem expectativa, como eram os fariseus, os judeus dos tempos de Jesus, os fariseus. Eles eram assim acomodados na sua fé intelectual, no seu conhecimento que tinham, que eles tinham conhecimento das Escrituras Sagradas, o Velho Testamento. Eles tinham, mas uma vida estéril, uma vida sem graça, uma vida de fato vazia. Por quê? Porque a fé que eles diziam ter não operava neles, não era uma fé operosa, como Paulo fez falando lá aos Tessalonicenses, não tinha uma fé operosa. Então a gente precisa realmente refletir sobre essas questões nos dias de hoje, porque muitas das vezes as pessoas ficam aprisionadas na religiosidade, ou até mesmo de maneira acertada, apegados às boas e sãs doutrinas da palavra de Deus, ou aos bons pontos doutrinários que temos, que é a confissão de fé, o nosso catecismo, maravilhoso. A nossa confissão é maravilhosa, exatamente, é o lastro da fé que nós dizemos ter. No entanto, se nós pararmos só ali, olha, eu defendo, a nossa confissão é assim, a nossa breve catecismo, o nosso catecismo maior é assim mesmo, está tudo ok, a teologia está perfeita, a doutrina não está errada. No entanto, se estas coisas não se tornarem prática de vida, vai se tornar vazio, vai perder o sentido. Eu tenho certeza que os irmãos que formularam os documentos que hoje nós temos como nossos símbolos de fé para a Igreja do Senhor Jesus,
eles não fizeram para trazer uma vida árida, seca, sem vida, não. Certamente o fizeram na preocupação de mostrar aos irmãos o norte, a bússola, como é que nós vamos nos guiar nesse mundo. Através dessas confissões, é importante para que você saiba em que você crê, por que você crê, para que você crê e também para que você possa exercer a fé que você tem. Então, por isso que é importante você estudar, aprender os nossos símbolos de fé, como já os jovens já estudaram, nós também já estudamos, muito importante. E é sempre bom estar sempre relendo e revendo. No entanto, isso tem que resultar em obras, em ação, em atitude de uma fé que de fato seja operosa. Porque aí Tiago vai usar mais uma pergunta retórica, dizendo assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então a pessoa quer fazer uma situação de colocar fé e obras em choque. Só que não é assim. Fé e obras andam juntas. Não é assim, você tem obras, mas não tem fé. Eu tenho fé, mas não tenho obras. Esse tipo de colocação que Tiago coloca aqui, alguém pode dizer isso, ele está supondo, né? Alguém vai dizer, eu tenho fé, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Aí Tiago faz a pergunta, né, o interlocutor, alguém que diz assim: crês tu que Deus é um só? Aí a pessoa responde, obviamente, sim. Aí ele fazes bem em dizer isso. Reconhecer que Deus é um só é correto. Aí ele continua: mas até os demônios creem. E não só creem, os demônios creem e tremem. Vai muito mais além do que essa fé que você diz ter em Deus. Uma fé meramente intelectual. Os demônios sabem, têm essa fé também intelectual, eles creem, tremem porque eles sabem da realidade que é o peso do juízo de Deus sobre eles. Eles sabem, eles tremem disso. Aí ele continua: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato. Ele chama de insensato. O que é um insensato? Um louco, um tolo. Que diz lá no Salmo 14, diz o insensato no seu coração, não a Deus. Então ele compara uma pessoa que tem uma fé tipo as dos demônios como um insensato. É um louco. É a mesma coisa de não crer em nada, né? O insensato é aquele que diz que Deus não existe. Então, é um ateu. Ele diz: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? A fé sem as obras é inoperante. É uma fé sem valor, sem sentido. Como é que pode eu ser crente e não dar testemunho dessa condição que tenho, né, de ser crente? Porque o testemunho é uma obra realizada. Quando você está dando testemunho da sua fé, isto é uma obra feita. Quando você está vivendo esta fé realística, vivaz e eficaz na sua vida, isso é uma obra. Para não ficar pensando que a boa obra só é boa obra se for, por exemplo, como um exemplo que Tiago deu, né? É só se eu puder ajudar alguém, se eu levar comida para alguém necessitado, também é boa obra. Também é boa obra. Nós não podemos fechar os olhos e dizer, não, eu sou crente, mas não sei, não gosto de ajudar ninguém. Não, isso é horrível. Nós devemos ter essa sensibilidade pela necessidade do outro. Isso é do crente. O crente tem que ter isso. Embora sempre aquelas questões que eu sempre já falei, com critérios, naturalmente, né? Se a gente sair por aí, então vou lá num lugar aí onde está bem pessoas miseráveis, que passam fome, que não tem nada, vou chegar lá, olha aí, pessoal, vim aqui levar um caminhão de cesta de comida e levo lá e distribuo. Tudo bem, pode fazer, não tem problema. Só que isso não é uma coisa sensata, criteriosa, né?
A gente pode e deve ajudar, mas com critério, principalmente aos domésticos da fé, como diz a Bíblia. Porque isso é uma questão que envolve outras coisas. A população em geral que tem essa necessidade deveria e deve ser assistida por determinados órgãos públicos que deveriam tratar disso. Mas nem por isso a igreja pode e nem vai deixar de fazer o que pode fazer, de ajudar o necessitado, como sempre fez a igreja e continuará fazendo. No entanto, a base da nossa fé não é isso, não é simplesmente isso, mas é principalmente você, sendo crente verdadeiro, que tem uma fé verdadeira no Senhor Jesus, você vai praticar uma vida que condiz com essa fé. E na prática de vida que condiz com a sua fé, é onde vai sair as práticas de boas obras. As práticas de boas obras. Você não vai ter uma fé inoperante, a sua fé tem que ser operosa. E aí ele vai usar dois exemplos aqui para finalizar. Um é Abraão e o outro é Raabe. São os dois exemplos que ele dá aí. Pegando Abraão, como é sabido, pai da fé, conhecido como pai da fé, entre os judeus, era um dos patriarcas, e ele fala então para os judeus ali presentes: olha, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Aí ele diz: vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Porque Abraão é tido como o pai da fé. E nem por isso ele deixou de praticar, de exercitar essa fé. Como? Como foi que ele exerceu a fé? Quando Deus disse: olha, eu quero seu filho Isaque. Vai e oferece ele, sacrifica o seu filho. O filho da promessa. Aí diz a Escritura, explicando lá em Hebreus, que ele creu que Deus poderia ressuscitar Isaque. Por isso que ele não questionou. É para sacrificar? Vou sacrificar. Ele obedeceu, ele praticou, ele tinha uma fé viva em Deus, a ponto de dizer assim: olha, se Deus me prometeu meu filho, Isaque, filho da velhice dele, e Sara estéril, ele já velho, mesmo assim Deus concedeu. Abraão teve seu filho, e esse filho é o da promessa. Mesmo assim quiseram dar um jeitinho, não foi? Ah, Sara, não, eu não tenho como dar filhos, tome minha serva aí. Aí tiveram lá um outro filho chamado Ismael. Mas aí, quando veio Ismael, criou um clima chato na família, quiseram ele dar um jeitinho, não era daquele jeito que Deus queria, e o filho deles vieram, dentro do casal, Abraão e Sara, e nasceu Isaque. Então, Abraão creu em Deus, ele acreditava piamente que se Deus concedeu aquele filho, naquela circunstância, naquele contexto, mesmo diante do pecado dele, que ele cometeu, porque se for um pecado, foi erro, fazer o que fizeram, Abraão, Sara, tomar aquela iniciativa lá e dar a serva para poder ter um filho, achando que esse filho foi um erro, foi um pecado, mas Deus cumpre a sua promessa, Deus cumpre a sua aliança, Deus estabeleceu isso, apesar de nós, apesar das nossas fraquezas e dos nossos pecados, como é o caso. Então Abraão tinha fé em Deus e creu, e quando ele percebeu Deus fazendo a obra ali, o que é que ele fez? Aí, em determinado momento, Deus disse: olha, quando o menino já estava rapazinho, eu quero, vai lá, sacrifica seu filho. Ele nem questionou, ele obedeceu. Aí, olha um exemplo, obedeceu, vá bom, pegou o menino, levou, vocês conhecem a história, e o menino perguntou: pai, cadê o cordeiro do sacrifício? Aí a resposta de Abraão: o Senhor proverá. O Senhor proverá. E de fato, quando chegou o momento que Abraão ia de fato fazer o que Deus mandou ele fazer, o Senhor parou ali e depois o Senhor deu o cordeiro para ser sacrificado. Que história maravilhosa. Então ali está exatamente o exercício da fé juntamente com a obra. Fé e obras andaram juntos. E aqui está Tiago dizendo isso. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Então não é para dissociar fé de obras,
Não é para achar que fé e obras estão em rota de colisão, de forma alguma. A fé e as obras devem estar juntas. E ele diz: e com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão exerceu a fé com obras, e isso foi Deus justificou ele diante de Deus, e Deus imputou justiça nele, porque ele creu. E como diz em Hebreus, esse crer foi que ele acreditava, ele cria que Deus poderia ressuscitar seu filho, mesmo depois de morto, se ele fosse o caso de ser sacrificado. Ele creu, e isso foi imputado para a justiça, e por isso ele teve uma proximidade de Deus a ponto de ser chamado amigo de Deus. Ou seja, essa provação, esse teste que Abraão passou da sua fé, o trouxe para uma intimidade com Deus, a ponto de ser considerado amigo de Deus. E por fim, ele vai dizer, versículo 24: verificais que uma pessoa, então, é justificada por obras e não por fé somente. Ou seja, não adianta dizer que tem fé, mas nada a fazer. Não ter testemunho de vida, não ter uma vida coerente com o Evangelho, com a fé que diz ter. Não adianta. As obras acompanham quem tem fé. Aí ele diz: e de igual modo, aí ele vai usar o exemplo de Raabe. Não foi também justificada por obras a meretriz Raabe? Sabe o que é uma meretriz, né? Uma prostituta. Raabe era uma prostituta. Mas Raabe, ela acolheu, Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Raabe foi o seguinte, está registrado lá o texto que conta a história de Raabe. Ela também creu, ela teve conhecimento do que Deus ia fazer com o povo, e ela creu em Deus. Então, quando ela ouviu falar, né? Olha, os profetas proclamavam ali as profecias, né, que iam acontecer, e ela viu quando chegou os emissários, ela percebeu: olha, a palavra de Deus se cumpriu. Eu ouvi falar disso. Ela tinha ouvido uma pregação profética, e nessa pregação ela creu. E quando ela creu e viu a realidade se dar conta diante dela, quando ela viu aqueles emissários ali, os espias, ela os escondeu, porque ela entendia que fazia parte do plano de Deus. Ela creu na obra que Deus ia realizar. E por causa disso, ela foi salva. Creu e praticou. Fez a boa obra. Protegeu os espias, os escondeu. E por conta disso, olha só, ela foi lembrada até os dias de hoje. Ela foi lembrada e fez parte da genealogia do Senhor Jesus. Já pensou? Que privilégio! Porque a fé dessa mulher foi uma fé operosa. Foi uma fé que levou ela à prática de boas obras. Então esse é o sentido, irmãos, aqui de uma fé que de fato é viva. Nós não podemos nos acomodar numa fé intelectual, meramente intelectual. Olha, eu já sei de tudo, já sei como é que funciona, já sei dos 5 pontos do calvinismo, já sei como é que eu acredito nisso, é assim mesmo, olha que maravilha, a doutrina é maravilhosa mesmo. É maravilhoso você ter um corpo doutrinário que conduz você a uma vida sadia, né? Uma mente sadia, um espírito sadio de fé. O que muita gente está precisando hoje, por conta dessa diluição do Evangelho. Muita gente crê em muita coisa que não tem nada a ver com o Evangelho e que, por conta disso, causa uma turbulência muito grande na vida de muita gente e que tem muita gente aí sofrendo por conta disso. No entanto, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e a fé que recebemos de Deus também é
uma fé viva. Não é uma fé morta. Se porventura alguém exerce uma fé morta, essa fé não é a fé que é dom de Deus. É a fé dos demônios. A fé dos demônios é uma fé morta, porque é uma fé que não traz salvação, é uma fé que nada resolve, né, no coração deles. Infelizmente, muita gente tem esse tipo de fé, uma fé maligna, uma fé demoníaca. Mas existe o povo de Deus que tem a fé verdadeira nele. Existe o povo que nasceu de novo. Existe o povo que, de fato, é crente verdadeiramente, por quê? Pelo exercício da fé que tem. É o crente inabalável. Em que sentido? Que tem a fé inabalável. Que fé é esta? É aquela fé que pode chover canivete, ele está firme no Senhor. Pode acontecer o que acontecer, ele não larga o pé, não, estou aqui. É a fé perseverante. É a fé que é testada e aprovada. Que Tiago começou dizendo e falando, né? Meus irmãos, tendo por motivo de grande alegria, passado por várias provações, porque a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, né, vai trazer um benefício, vai produzir a perseverança. A fé do crente, ela é provada e aprovada por Deus, e quando está sendo uma fé aprovada, é uma fé que exerce as obras, as boas obras do Senhor. É uma fé operosa. Então, meus irmãos, que Deus nos dê da sua graça cada vez mais, abundante graça, e no exercício da fé viva que temos, possamos caminhar alegremente na presença do Senhor, sempre para o nosso próprio bem, para o bem da nossa alma, para o bem da sua igreja, para o bem de todos aqueles que, uma vez salvo para sempre, porque recebeu da graça de Deus, mediante a fé, que não veio de obras, mas que as obras que agora temos que praticar vão manifestar a glória de Deus e vão confirmar que, de fato, a nossa conversão não foi da boca para fora. A nossa conversão não foi meramente algo intelectual. Eu recebi intelectualmente, isso é correto dizer isso, olha, Deus é Deus, Jesus é Senhor, o Espírito Santo de Deus é Deus, corretíssimo, mas essas coisas precisam fazer algo muito mais profundo em nosso coração, nos levar a uma prática de vida simples, prática de vida simples, mas cheia do Espírito de Deus e atuante na obra de Deus, que o seu coração pulse de alegria, de satisfação em saber que você está neste caminho, de servir a Deus com alegria, de fazer com que a fé que você recebeu seja ela viva e operosa a cada dia. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai Santo, Deus maravilhoso, nós agradecemos ao Senhor pela fé que o Senhor nos deu e que nos leve essa fé a uma vida operosa, prática, onde a manifestação dessas obras trarão a glória do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda, se caso necessário estamos porventura sendo negligente em nossas vidas, deixando de operar a nossa fé, que o Senhor nos impulsione, nos anime, nos desperte e nos leve, sim, ó Deus, a uma fé operosa, uma fé que de fato confirme tudo aquilo que o Senhor tem nos dado de entendimento, de conhecimento, através da Tua Palavra, e que traga numa vida prática o sentido maior dessa fé que temos em nós. Nós assim somos gratos, em nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém.